Como a inteligência artificial está afetando a sua vida e quais os seus principais receios? Uma pesquisa nos Estados Unidos quis entender essas dúvidas. Vamos acompanhar. A inteligência artificial é um assunto complicado. Algumas pessoas veem muitas oportunidades na tecnologia, enquanto outras estão preocupadas com os possíveis problemas que ela pode trazer, como espalhar notícias falsas, acabar com empregos ou até ser um perigo para a nossa segurança. Uma nova pesquisa realizada pela empresa Vox Media, liderada por Edwin Wong e em parceria com o site The Verge, buscou entender o que os norte-americanos pensam sobre a inteligência artificial. E os resultados mostraram realmente um misto entre esperança e medo, mesmo que muita gente ainda não tenha usado a tecnologia. Boa parte dos mais de 2.000 entrevistados disse que a inteligência artificial vai impactar mais na sociedade do que outras tecnologias, como carros elétricos ou realidade virtual. A maioria acha que a inteligência artificial vai mudar muito o mundo, mas não sabe ao certo como isso vai acontecer. Outro dado da pesquisa apontou que a tecnologia é usada por muitas pessoas para criar coisas que elas não conseguem criar sozinhas, inclusive na arte. E que, apesar de muita gente ter opiniões diferentes, a maioria concorda que precisamos de regras para controlar o desenvolvimento da inteligência artificial. Todos os detalhes dessa pesquisa você confere numa reportagem especial do olhardigital.com.br. E para falar mais um pouco sobre inteligência artificial, vamos viajar a um dos berços da tecnologia do mundo. Vamos receber agora ao vivo, no Olhar Digital News, o Júnior Bornelli, que é fundador da Startse. Ele está em uma imersão com executivos, investidores e empresas lá no Vale do Silício. Vamos lá, deixa eu conversar aqui com o Júnior. Vamos lá. Júnior Bornelli, boa noite, tudo bom? Bem-vindo. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Que bom recebê-lo, prazer é todo nosso, Júnior. Júnior, como nós vimos agora há pouco aí na reportagem, falando sobre a inteligência artificial e sobre os receios, não é? Do uso da inteligência artificial para as pessoas comuns. E aí, no Vale do Silício, como que está sendo, qual é o foco das pesquisas em inteligência artificial? Bom, muito bom. Aqui o Vale do Silício ele é o centro, né? Ele retornou ao centro da inovação mundial com a inteligência artificial, como fosse o grande palco dessas inovações. E aqui as pessoas elas têm olhado para a inteligência artificial como algo muito benéfico, aquilo que vem para nos ajudar, nos potencializar, transformar o nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de empreender, o nosso jeito de viver. Tudo isso faz com que a gente se questione, né, também sobre os impactos. O que acontece com os empregos, o que acontece com a competitividade das empresas, como é que a gente vai lidar com tudo isso, mas as perspectivas, as expectativas são muito boas de que isso vai trazer muitos benefícios para diversas áreas, e essa é a expectativa aqui do Vale do Silício, onde cada vez mais empresas estão investindo e apoiando, apostando na inteligência artificial. Uma das partes disso, não é? A gente fala muito do ChatGPT e de outros chatbots que estão aí surgindo no mercado para competir entre si. Você já viu alguma outra tecnologia, ou enfim, alguma outra utilidade que possa vir a se tornar tendência, assim como os chatbots em inteligência artificial? Legal, isso é bem interessante porque no Brasil a gente usa principalmente a plataforma do ChatGPT, que se tornou mais popular e é mais acessível. Mas aqui nos Estados Unidos, o Google, que prometeu lançar também no Brasil o Bard, que é a inteligência artificial do Google, aqui ela já está disponível e as pessoas usam tanto quanto o ChatGPT. Então, é uma nova plataforma de AI agora do Google, lembrando que o ChatGPT tem o apoio da Microsoft, né, com a OpenAI. O Bard ele tem uma diferença fundamental em relação ao ChatGPT, ele tem dados atualizados imediatamente. Então, se alguma coisa aconteceu nesse segundo, ele já consegue nos trazer informações e respostas, então isso tem causado uma revolução aqui nos Estados Unidos, a promessa do Google que isso vai estar disponível no Brasil no final do ano. E dessa plataforma começam a aparecer outras, como você citou. Então, por exemplo, o Google acabou de lançar uma plataforma que organiza ou customiza viagens.
né, para mais de 200 milhões de destinos e combinações. Então, são as plataformas de inteligência artificial se adaptando aos mercados e às funções, às necessidades que as pessoas precisam, como, por exemplo, organizar uma viagem de acordo com as suas preferências locais, capacidade financeira. Então, a gente vai ver muito dessas coisas acontecendo, mas talvez a grande novidade aqui é que o Bard já está disponível aqui, chegou primeiro nos Estados Unidos antes do Brasil, e ele tem essa diferença básica de que está atualizado em tempo real. Agora, uma curiosidade, o Bard aí nos Estados Unidos, já que você já teve a oportunidade de vê-lo, ele é incorporado ao navegador ou é uma ferramenta como à parte? Ele funciona conectado na internet direto. Então, todas as funções que você pede para que sejam executadas, ele pode se conectar direto na internet e resolver ou trazer as informações que a gente espera. Então, além de nos dar as respostas, ele pode fazer ações, dado que ele está uma vez conectado à internet. Essa é uma diferença importante em relação ao ChatGPT, que ainda não faz isso. Precisa de uns plugins para serem instalados ali para fazer. O Bard já faz isso direto, então é uma baita de uma diferença. A gente vai ver, obviamente, outras evoluções, né, da OpenAI, outras coisas vão saindo atualizações no ChatGPT, mas hoje, talvez com essa questão da conexão direta, de estar conectado à internet, com as informações mais atualizadas em tempo real, é possível dizer que talvez o Google tenha dado a resposta que se esperava em relação a essa competição com a OpenAI. Agora, uma das principais preocupações do usuário comum com o uso da inteligência artificial é o ambiente de trabalho, é perder, talvez, os seus postos de trabalho. No Vale do Silício, como você enxerga isso, tanto no Brasil ou em qualquer parte do mundo, quanto aí no Vale do Silício? Há o risco de perdas de postos de trabalho por conta da inteligência artificial? Esse é um tema super relevante, é uma questão social, inclusive, importante. Aqui no Vale do Silício já existe uma grande dificuldade de encontrar profissionais para trabalhar em algumas funções que a gente pode colocar aí, entre aspas, robotizadas, né? Aquelas funções em que um robô é melhor que um ser humano para fazer. O caixa de supermercado, vendedores de tickets, de ingressos, aquelas funções que têm uma função repetitiva. Então, aqui no Vale do Silício já é comum ter dificuldade de encontrar esse tipo de mão de obra. E aí a inteligência artificial aqui é vista como algo que vai, de fato, acelerar este processo de substituição de alguns empregos por algoritmos ou por robôs alimentados por inteligência artificial. Quando a gente olha para o cenário do Brasil, ou até expandindo isso para o mundo, a gente tem um histórico lá do relatório do Fórum Econômico Mundial, que saiu agora há pouco, sobre o futuro do trabalho, que lista quais são as profissões que mais serão afetadas por inteligência artificial. E aí você tem grandes nichos que serão de fato disruptados. O grande ponto é 43% das profissões, segundo este relatório do Fórum Econômico Mundial, vão sofrer transformações importantes por causa da inteligência artificial nos próximos 5 anos. Isso significa que as pessoas vão perder os seus empregos? Não, significa que aquelas que não se adaptarem, não aprenderem sobre inteligência artificial, não entenderem como isso as torna mais potentes ou mais capazes ou mais eficientes, essas sim vão ter o seu emprego em risco. Então, a maior dica que se pode dar hoje é aprenda a usar a inteligência artificial, baixe o ChatGPT, o Bard, quando estiver disponível, vá lá e interaja com o algoritmo, que isso te torna mais produtivo. Agora, tem um outro lado também, né? O campo das pesquisas até e do desenvolvimento da inteligência artificial. Aí no Vale do Silício já começou esse movimento de aumento de emprego nesse segmento ou ainda não? Sim, cada vez mais aqui no Vale do Silício se busca mais pessoas com conhecimento de inteligência artificial para trabalhar no desenvolvimento de novas tecnologias ou de novas aplicações. Outra área que tem crescido muito por conta disso é a área de proteção de dados, né, de segurança de dados, de privacidade, porque, obviamente, quando você tem uma plataforma muito poderosa de processamento de dados com os algoritmos de inteligência artificial, a segurança dos dados também é fundamental para que a gente evite problemas de manipulação de N coisas, como aconteceram em alguns cenários. Então, profissionais que trabalham com inteligência artificial, principalmente com machine learning, né, com a AI generativa, e os profissionais de segurança de dados têm sido cada vez mais requisitados. Agora, Júnior, aproveitando a sua presença para falar até do Vale do Silício. Não é todo mundo que tem a oportunidade de conhecer pessoalmente o Vale do Silício e fica imaginando se aí tudo já tem muita tecnologia implementada ou não, ou se as tecnologias inovadoras já estão no dia a dia. Então, conta um pouquinho para a gente como é isso aí no Vale do Silício.
Legal. Eu sempre digo que o Vale do Silício, o Vale do Silício, vir para o Vale do Silício é fazer uma viagem no tempo, né? Coisas que a gente, quando está no Brasil, imagina que são coisas do futuro, para quem está aqui, isso já é o presente. Então, já é presente aqui você pedir um táxi e esse táxi chegar sem nenhum motorista dentro. São mais de 10 mil corridas feitas por semana com táxis sem motoristas. Já é comum aqui você utilizar algoritmos de inteligência artificial em lanchonetes. Existem grandes redes de fast food que já estão substituindo os seus funcionários nos drive-thru por algoritmos, porque já foi provado que o algoritmo erra menos quando você pede para tirar a cebola do sanduíche do que o ser humano. Então, o Vale do Silício é um lugar onde, de fato, você faz uma viagem no tempo, entende como essas transformações vão acontecer, e aí, quando você volta para o Brasil, você tem a oportunidade de ter conhecido primeiro este futuro e aí criar e transformar isso em grandes vantagens competitivas. Então, o Vale do Silício não é simplesmente o lugar onde a tecnologia está por todos os lados, mas isso aqui é um modelo mental. O jeito que as pessoas empreendem aqui é o que, de fato, transforma e cria negócios que impactam e mudam a história da humanidade, como tem sido feito nos últimos 40 anos. Modelo que a gente precisa aproveitar bastante aqui ainda no Brasil também para gerar novos negócios, não é, Júnior? Sem dúvida, a gente tem muito o que aprender com o jeito de fazer negócios aqui do Vale do Silício. Eu sempre digo, entender os movimentos, olhar para as coisas positivas. É óbvio que tem um monte de coisas negativas, mas sempre quando a gente coloca o foco naquilo que nos faz melhor, a gente tem uma chance de evoluir. Então, o Vale do Silício tem um monte de coisas positivas, um monte de modelos mentais positivos que nos ajudam a criar, talvez, ambientes mais propensos à inovação, ao empreendedorismo. Então, isso vale muito a pena. Muito bacana. Falamos com Júnior Bornelli, que é fundador da Startse. Muitíssimo obrigada pela sua participação e por todas essas informações. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Muito bacana, pessoal, falar um pouquinho, vendo com outros olhos o que está por vir. E o Júnior Bornelli participou aqui com a gente, trazendo muita informação interessante. Espero que vocês tenham gostado.